Que bom que estamos todos aqui. Que bom que estamos na presença de Deus. Você está na presença de Deus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sinto muito forte a presença do Senhor neste lugar. E nos cultos de quarta-feira é o nosso culto de desafio de fé e libertação. Ah, mas parece forte isso, pastor. Mas quantas coisas a gente é preso nessa vida? Você já parou para pensar? Quantas coisas nós somos bloqueados, somos prisioneiros, somos travados nessa vida? Em várias áreas. Tanto na área espiritual, quanto na nossa área emocional, a nossa área material, financeira, muitas vezes nosso psicológico. Se eu parar para sentar e falar com cada um de vocês aqui, e a gente começar a se conhecer, você vai ver que eu tenho algumas áreas na minha vida que talvez eu precise de libertação, e eu vou descobrir na sua que você precisa de libertação. Talvez na área que você é liberto, talvez eu não sou. Talvez na área que eu sou liberto, talvez você não seja liberto. E não necessariamente que isso seja também só demônio. Às vezes não. Às vezes pode ser uma crença. Às vezes pode ser uma maneira de pensar. Às vezes pode ser algo que você colocou no seu coração e que estabeleceu um padrão para a sua vida daquela maneira. E aí, para que isso possa mudar, você precisa encontrar uma nova verdade a respeito daquilo. E a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é por isso que estamos aqui cada quarta, cada sábado, culto dos jovens, a cada domingo, no culto onde nós trabalhamos o ensino, o crescimento, através do culto da família, para que a gente aprendendo dessa palavra, a palavra ela venha gerar fé no nosso coração, e essa fé, ela possa trazer transformação, possa trazer libertação, a gente possa aprender através das Escrituras, que ela é poderosa para todo aquele que nela crê, possa ter um conhecimento, possa ter uma revelação, da qual as áreas da nossa vida, onde nós estamos presos, nós precisamos sair dessas cadeias. Eu costumo dizer, já faz um bom tempo que eu falo sobre isso, que todo cristão tem a chave da cadeia de alguém. Todo cristão tem a chave da cadeia de alguém. Porque é que vocês conhecem a palavra, alguém que não conhece, você tem a chave da cadeia de alguém. E você tem o poder de libertar pessoas com isso. Amém? E nessa noite eu quero dar continuidade sobre o assunto, e pelo visto, né, mais 2 semanas a gente vai encerrar ele, já está terminando o ano mesmo, né, sobre a questão da restauração. Mas tu não terminou ainda isso, pastor? Não, não terminei. E eu quero te dar uma notícia, quer saber? Sim ou não? Até você morrer não vai parar. Porque sempre nós vamos precisar restaurar algo. Quer ver um exemplo? Você restaura a sua casa esse ano, pinta, deixa bonitinha. Verão que vem, como é que vai estar? Já tem que pintar de novo, tem que arrumar alguma coisa, porque veio a chuva, veio os rios, veio o mau tempo e bateu contra aquela casa. Mas quem está na rocha fica firme, mas sofre dano. Sim ou não? Mas quem está na areia, a ruína é grande. E por isso nós precisamos sempre buscar, em algum tempo, em alguma área da nossa vida, restaurar algumas coisas. Sempre. Talvez hoje você está tudo bem com seu cônjuge. Tudo maravilhoso. Tudo lindo. Mas amanhã ele te fala uma coisa torta. Já deu ruim, né? Já machucou o coração, vai precisar fazer o quê? Restaurar de novo. Vai precisar curar de novo. Ah, mas sempre, pastor? Sim, sempre.
porque a gente está aqui por um período de preparação. E eu quero falar nessa noite justamente sobre uma porta, a porta chamada oriental, que está lá em Neemias, capítulo 3, verso 29. A gente vem falando sobre as 12 portas que Neemias restaurou dos muros de Jerusalém, as portas que levam a um significado sobre a nossa vida. E aqui essa porta aqui foi uma delas, é a 9ª porta que foi restaurada. E diz aqui: depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Essa porta ela dava de frente, ou de frente, enfim, né, para o templo. Era uma das principais portas. Por essa porta Jesus também passou. Mas essa porta ela tem algo especial, porque o profeta Ezequiel, ele profetizou sobre essa porta. Essa porta ela significa a volta de Jesus. Diga assim, a volta de Jesus. Essa porta fala sobre a volta de Jesus. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a volta do nosso Senhor e Salvador. Amém? Você está pronto para isso? Ai, ai, ai. Mais ou menos, parece, né? Mas vamos ficar pronto hoje, amém? Glória a Deus. E na história, a gente sabe que Deus levantou vários homens, profetas, homens que traziam uma visão da parte de Deus. Mas profeta, gente, eu estava subindo aqui antes, isso veio no meu coração e eu creio que é para compartilhar com vocês. Profeta não é só aquele cara, aquela pessoa que tem uma visão sobrenatural das coisas, que tem uma visão espiritual das coisas. Mas profeta também é aquele que prevê as coisas, que prevê as coisas, que ensina, que tem o conhecimento, que tem a revelação, por exemplo, da palavra, e sabe que você seguindo esse caminho, o seu caminho vai ser torto. Vai ser caminho de trevas. Então um profeta não é só aquele que diz assim, porque Deus me disse, irmão, que tu vai ser, ou que tu vai o quê, ou que tu está faltando não sei o quê no teu armário. Uma vez uma mulher, amiga da minha mãe, eu estava na casa da minha mãe, e ela chegou lá e contou, ela adorava contar as histórias dela para mim, principalmente histórias de igreja. E ela disse que foi num culto, numa igreja, e tinha um pastor que tinha ido lá, enfim, ele era um profeta. E ele contando, pregando e falando e tal, daqui a pouco ele se ergue lá e diz assim, porque você aí, né? E aí um monte de gente, né? Todo mundo lá chega para ele, né? Se apontar aqui, o Senhor diz para quem quer, fica difícil, né? E aí todo mundo se achando, sou eu, quem é? E ela olhou para si, todo mundo olhou, mas é tu aí, fulana. E ela olhou assim, né? Levanta, e fez ela levantar no meio de todo mundo. E ela disse assim, tu não tem nada nos teus armários em casa, porque tu está passando fome, porque não sei o que, não sei aonde, eu digo, e ela me contando, eu disse, né? E aí, ela terminou de contar, e agora me diz uma coisa, quando terminou o culto, ele te deu uma cesta básica? E ela, não. Eu digo, e daí o que adiantou? Do que adiantou? Ele revelou a tua situação e não fez nada por ti. Não resolve. E isso nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente expondo a vida dos outros, mas não faz nada para ajudar a resolver. E Deus levanta o profeta Ezequiel e dá uma visão, realmente aqui uma visão espiritual para ele, no livro verdadeiro e se cumpre. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Verso 2. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada,
não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Aqui se cumpre uma profecia do profeta através desse rei. E a gente pode ver a boa mão do Senhor cumprindo a sua própria palavra. Mas então, Jesus vai voltar mesmo? Olha o que diz Atos 1. Vamos ler ali desde o verso, acho que 7. Toca o 7, vamos ver. 6, então. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, aqui aos discípulos, reunidos com Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O que era a vontade dos discípulos? Que Jesus governasse. Só que quando eles falam isso, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha passado 40 dias com os discípulos. Eles já tinham visto o milagre. Eles já tinham visto se cumprir a própria palavra de Jesus, que disse que ele iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Então eles já tinham visto o milagre. Então eles estavam pensando, então é agora. É agora que ele vai reinar. É agora que a gente vai tomar conta. E ele perguntou, será esse o tempo então que tu vai restaurar agora, Jesus? E aí ele falou: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E o que ele diz mais? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele já está o quê? Pré-anunciando o que iria acontecer logo em seguida com os discípulos. Que ele iria enviar o Consolador, o Espírito que é o próprio Deus, o Espírito Santo, sobre eles. E sereis o quê? Então, minhas testemunhas. O poder de Deus para nós é para que nós sejamos testemunhas. O poder que Deus derramou sobre a igreja, sobre você, sobre mim, através do Espírito Santo, é para que nós sejamos testemunhas. Entenda algo, que o poder não está em você, o poder está no Espírito. E o Espírito está sobre você. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu, no passado, já me frustrei porque eu achava que quando eu orasse, tinha que acontecer. Não, porque vai acontecer. Achando que a coisa era comigo. Amado, fica tranquilo. Fique em paz. Só entenda algo, não é sobre você, é sobre Deus. Não é você que faz, é o Espírito Santo. Não é você que convence, é o Espírito Santo. A obra é dele, não é nossa. Você só precisa fazer uma coisa. Você quer saber o que é? Obedecer. Só isso. É só fazer. Alguns dias uma pessoa veio perguntar para mim assim: pastor, como é que esse negócio de ouvir Deus? Quem aqui já se perguntou isso ou quer saber? Hã? Como é que é esse negócio de ouvir Deus? Eu vejo vocês falando que Deus fala contigo, que Deus falou. Como é que é esse negócio de ouvir Deus? E eu acho muito incrível isso, né? Porque eu também já fiz essa pergunta. E muitas vezes eu também já me questionei e às vezes me questiono, será que foi Deus ou não? Ou será que fui eu? Porque a gente tem a parte humana. E tem 3 vozes, diga 3 vozes. Diga assim, a minha, a de Deus e do diabo. Agora vamos excluir uma. A do diabo, quer fazer a vontade de Deus? Então quando você tiver qualquer ideia, qualquer pensamento errado, é do... Pode falar, não vai vir para você não, fica tranquilo. É do... Então não é seu e nem de Deus. Agora, quando você tiver qualquer pensamento na sua cabeça que vai de encontro à palavra de Deus, mesmo que possa parecer loucura, é sua ou é de Deus?
é de Deus. Agora, quando você tiver qualquer pensamento que vai tentar não fazer o que agrada a Deus, o pensamento é seu. Porque é a sua carne, é a sua vontade. E o homem resiste a Deus. Qual outra forma que Deus fala conosco? Pela sua palavra. A maior forma e mais revelada está aqui. Agora, qual que é o problema? Que você não ouve Deus? É porque você não conhece a palavra dele. Quando Nicodemos vem para Jesus de noite escondidinho, ele vai falar com Jesus. Por quê? Porque ele era uma autoridade. Ele era um baita religioso e ele não queria que ninguém visse ele falando com Jesus. Ele vai de noite e fala com Jesus e assim: Jesus, eu sei que ninguém pode fazer essas coisas se não vem da parte de Deus. Então tu veio de Deus. E Jesus bem disse. E Jesus começa a conversar com ele assim: olha, mas tu tem que nascer de novo. Tu tem que nascer de novo. E ele assim: mas como assim? Eu vou sair de novo da barriga da minha mãe? Rapaz, tu é inteligente. Tu conhece a palavra e tu não entende? Não. Tu tem que nascer da água e do Espírito. Tu tem que batizar nas águas e tu tem que receber o Espírito de Deus. E ele, então, começa a entender, começa a ter revelação e começa a ver que Jesus realmente, ele tinha algo especial. Jesus realmente, ele tinha algo da parte de Deus sobre a vida dele, mas ele foi confrontado. Ele foi confrontado, ele mesmo conhecendo o Pentateu aqui, né, de cabo a rabo, sendo um mestre da lei, ele não entendia as coisas espirituais de Deus. E às vezes a gente é assim também. A gente até lê. Mas entenda uma coisa, quando Jesus falou para ele: importa-vos que vocês devem nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Todo aquele que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele tem o seu espírito morto. Não tem comunhão com Deus. Mas quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós somos vivificados. Diga, vivificado. O seu espírito, ele nasce de novo. Agora eu pergunto, quem é pai e mãe aí? Quando nasceu o seu filhinho ou a sua filhinha, ele falava? Quando você falava, ele entendia? Assim é você quando começa a conhecer Deus, tu não entende. Tu não consegue nem falar direito com Deus. Por quê? Porque tu recém nasceu de novo. E é um processo. Como é que o teu filho te reconhece como pai ou como mãe? Por quê? Porque passa tempo. Porque se comunica, fala muitas vezes, tem o cuidado. E assim somos nós como os filhos de Deus. Quando nós não passamos tempo com o Pai, quando nós não nos relacionamos com o Pai, você não vai conseguir entender e discernir qual é a voz de Deus ou qual é a tua voz. Por isso a importância de nós conhecermos o nosso Pai. E aí essa pessoa me questionou sobre isso, eu expliquei essas coisas para ela, e enfim. E aí, passado alguns dias, ela veio falar comigo. Ela teve uma experiência com Deus. E ela, na experiência, ela perguntou assim: Deus, isso é real? E ela ouviu: é. E Deus respondeu para ela. E ela teve a primeira experiência, onde ela ouviu a voz de Deus. E ela me relata dizendo assim: é muito engraçado, porque parece eu, mas eu sei que não é eu. Vocês entendem, né? Parece eu, mas eu sei que não é eu sei que é outra coisa. Essa outra coisa se chama Deus. E eu disse para ela, numa conversa, dois falando, dois se entende? Eu disse para ela,
quando tu falar e quiser escutar, fica quieta. Fala e espera. Deixa o outro falar. E ela disse que fez isso. E aí ela ouviu Deus falar com ela. Jesus, pode voltar o texto para nós. Os discípulos estavam ansiosos para que fosse restaurado o reino de Deus, para que os romanos saíssem fora, para que de novo Israel fosse governado por um rei que fosse da parte de Deus. Mas não era o tempo, não era aquele momento. E aí Jesus assim, ficam tranquilos que vai chegar o tempo, mas até lá, vocês vão ter um poder. E sobre vocês vai ter um espírito. E quando vocês precisarem, vocês podem me chamar, vocês podem falar, vocês podem conversar, vocês podem testemunhar, porque eu vou estar com vocês todos os dias. E ele falou, então, vocês serão minhas testemunhas em tudo que é lugar. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o 9. E ele falou essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista de todos eles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Naquele momento, Jesus, ele de fato foi aos céus. E o verso 10, então, e estando eles com os olhos fitos no céu, olhando o que estava acontecendo com Jesus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E o 11, e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém? Ele vai voltar. E hoje, cada vez mais, tem mais especulação. Quando ele volta? E esses dias a gente falava em casa sobre isso. E o meu menino, Samuel, muitos conhecem, de 8 anos, ele disse assim para mim, pai, acho que eu nem vou chegar a ser adulto, vou ter filho. Eu disse, por quê, Samuel? Porque Jesus vai voltar em 2030. Eu digo, oh, amém, né? Vai saber, né? E a gente começou a fazer conta quantos anos ele ia ter, né? Mas, amados, a nossa esperança, diz lá em 1 Coríntios 15, 19, olha o que diz lá. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes? Infelizes de todos os homens. Nós somos os mais infelizes. Isso aqui é um tempo de preparo. Isso aqui é um tempo de nos estarmos conforme a vontade do Senhor. A Bíblia fala que a gente vai louvar, a gente vai adorar a Deus nos céus, amém? Você gosta de louvar aqui na terra? Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe Deus falar a tua vida. Isso é algo que me incomoda. Eu não sou guru nenhum, mas eu vejo pessoas incomodadas. Às vezes eu olho para algumas pessoas e eu vejo que tem coisa ali que precisa ser trabalhada. Eu vejo que tem coisa ali que Deus precisa curar. Eu vejo que ali tem coisas que Deus precisa libertar. E eu vejo aqui hoje. Eu não preciso fazer que nem apontar o dedo, mas eu vejo. E se eu estou falando é porque tem. E quem tem sabe. E eu falo com muito amor sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque eu já fui muito problemático na minha vida. Eu já fui alguém cheio de melindro, cheio de mimimi,
Eu já fui alguém que me sentia o mais rejeitado, isolado, triste. Eu já fui assim. Mas quando Cristo começou a fazer parte da minha vida, eu comecei a descobrir quem eu poderia ser em Cristo. Quem de fato eu fui criado para ser, a imagem e semelhança do nosso Deus. E Deus não é um Deus triste. Deus não é um Deus derrotado. Deus não é um Deus fracassado. Deus não é um Deus decepcionado. Deus não é um Deus frustrado. E se talvez você se sente assim, eu quero te falar, isso é só um tempo. É o tempo que você precisa passar para você ser trabalhado e curado e liberto por Deus. Mas também aprendi que isso só alcança quem quer e quem vai atrás. As chaves da sua libertação está aqui, ó. E pode ser hoje. Depende de você. A Bíblia fala que quem crê com o seu coração e confessa com a sua boca alcança misericórdia. E misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Não seja você alguém que sabendo e conhecendo e ouvindo, fica lá resistindo, culto após culto. Mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus curar. Eu não sei o que passou na tua vida, eu não sei qual que foi o mal que te aconteceu, mas eu quero dizer, não tem mal nessa terra que Deus não possa tratar. Jó passou o que passou, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu tudo que tinha. Não tem o que o homem dessa terra não tenha, que esse homem não tenha perdido. Ficou doente a ponto de quase morrer. E ele dizia assim, eu vou falar mal de Deus? E a bênção da mulher dele assim, amaldiçoe teu Deus e morre, infeliz. Ele disse, não. Se Deus me deu o bem, Deus também pode me dar o mal. Ele deu a vida e Ele pode tirar a vida. Tudo pertence ao Senhor. Isso é mudança de mente. Só que às vezes está tão focado no problema, na circunstância, no que os nossos olhos veem, que a gente não passa a viver por fé. Porém, a Bíblia diz que o cristão vai viver de fé em fé. Ou seja, de uma necessidade hoje, eu creio, eu venci. Glória a Deus. Uma necessidade amanhã, eu creio, eu venci. Glória a Deus. De fé em fé, amado. A gente vive de fé em fé. É não pelo que a gente vê, mas é pelo que a gente crê. O problema, sabe qual é? É que a gente fala que crê em Deus. A gente fala que existe um Jesus. A gente até diz que Ele vai voltar. Mas não vive como tal. Por isso, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse tempo, a esse problema, a essa tua necessidade hoje, a gente é infeliz. A gente é os mais infelizes. Não viva assim. Mas creia e espere no Senhor, independente do que está acontecendo. E aí você vai dizer, mas tu não sabe o que eu estou passando, eu não sei mesmo. Mas se tu descer ali embaixo, me falar, eu vou descobrir. E aí talvez junto a gente possa chegar a uma solução. Mas eu não sei. Eu também não sou santo milagreiro, mas o meu Deus é. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim, porque as coisas estão tão ruins para mim, que eu vou ter que me benzer. Eu falei para ela assim, eu benzo. Tu quer o benzo? Não tem problema. Mas do meu jeito. Do meu jeito. Amém? Do meu jeito. Paulo disse, a gente tem que ser como é a situação. Como é que é a situação? Precisa benzer, eu benzo. A gente tem que se moldar conforme a necessidade. Mas nunca esquecendo de quem que é o teu Senhor. Nunca esquecendo quem é aquele que é o autor e consumador da tua fé.
aquele que morreu, ressuscitou o terceiro dia, foi aos céus, mas vai voltar. Ele é a porta oriental. Amém? Olha o que diz lá em Marcos 13, 3 a seguir, fala sobre os sinais da volta de Jesus. Agora todo mundo gosta. Jesus vai voltar. Mas quando, pastor? Vamos ver o que diz aqui sobre quando ele vai voltar. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se quem? Jesus, Pedro, Tiago, João e André. E aí eles perguntaram em particular, tipo, só para nós aqui, fala para nós aqui, Jesus. Sabe aquele teu tete a tete, às vezes que tu chega assim, bah, fala comigo, por favor, me responde, né? Eram 12 e tinha só aqueles ali. Dize-nos quando vai suceder essas coisas e qual sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Eles queriam um sinal. Jesus tinha feito muitos sinais, sim ou não, gente? Os sinais que ele fez deu a indicação de que ele era o Filho de Deus, sim ou não? Sim. Aí ele disse, então vamos lá. Jesus então passou a dizer, vede que ninguém vos está sendo enganado? Estão te enganando? Estão falando mentira? Estão te enrolando? Estão pegando a palavra e distorcendo para benefício próprio, para te ter na mão deles? Cuidado, vede que ninguém vos... Hoje a internet está cheio disso. E que mais? Muitos eles virão em meu nome dizendo, sou eu, e vão enganar a muitos. Não, Jesus está comigo, vem, aleluia, glória a Deus. E o que mais ele diz? Quando, porém, ouvir falar de guerras e rumores de guerra, vocês estão ouvindo? Não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E aí? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Existe isso? Essas coisas são o princípio. É só o princípio das dores. Que mais? Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Não estão matando cristão a rodo no mundo? Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as... Está aqui os sinais. Está aqui alguns indícios que precisam acontecer. E 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, quando chegar algum momento em que você for pressionado por causa da sua fé, você for questionado a respeito da sua fé, você for levado a uma situação em que você vai precisar confessar e declarar o que você crê, fica tranquilo, não é tu, é o Espírito Santo sobre a tua vida. E tu sabe do que eu estou falando. Sempre tem. E se não chegou ainda, vai chegar. E o que mais? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os... Acontece isso, gente? Acontece, né? E 13, sereis então odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será
e a salvação que Deus deseja para cada um de nós. Não somente aqui, mas também, principalmente, a vida eterna. A salvação aqui na terra, essa salvação do qual a gente fala, ela contempla várias áreas da nossa vida. Porque salvação é muito mais do que simplesmente nós temos a nossa vida eterna garantida. Mas ela também contempla a restauração da tua alma. E o que isso quer dizer? A restauração das tuas emoções, a cura dos teus traumas. Não de qualquer trauma, porque tem trauma, né, que até é bom, que te faz andar no trilho. Porque se meu pai não tivesse me pego na vara, algum trauma eu tive, né? Hoje eu não estava aqui. Mas tem trauma que o Senhor tem que curar. E tem uns bem graves. Que às vezes o pai causou, que às vezes a esposa causou, às vezes que um filho causou, às vezes que um chefe causou, às vezes que um funcionário causou. Uma decepção grande e que te fez se bloquear, se fechar, um namorado, uma namorada, que te bloqueou, te deixou mal, te deixou cativo, depressivo, oprimido, e que tu às vezes não quer nem viver mais. Cuidado. Deus é que Ele quer te salvar, até dessas coisas. Amém? Marcos 13, 32, olha o que diz lá. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, gente. A gente vê um monte de sinal, você já até estava conversando, né? Será que já não aconteceu guerra antes? Muitas. Será que já não aconteceu terremoto em outros tempos? Muitos. Será que já não aconteceu várias coisas como isso? Sim. Os cristãos, eles não eram devorados por leões? Não, eles não eram perseguidos? Sim. O que muda? E eu costumo dizer que eu não sou do tipo que fica olhando porque o apocalipse que vai acontecer, porque isso, porque é o milênio, porque Jesus vem antes, porque vai acontecer que vai passar primeiro os 7 anos. E eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com o dia ou a hora, nem os anjos do céu, não estou preocupado. Sabe o que eu estou preocupado? Em cuidar da minha salvação, em obedecer ao Senhor enquanto é tempo, em fazer aquilo que Deus confiou na minha mão hoje. Até Paulo exorta, se não me engano, a igreja de Tessalônica, que eles estavam parando de trabalhar porque Jesus ia voltar. Os caras não estavam nem querendo mais trabalhar. Não, Jesus está voltando já, então não vamos nem trabalhar mais. E aí Paulo exorta, calma, não é assim não, filho. Não é bem assim não. Continua fazendo o que está na tua mão, continua trabalhando, continua exercendo o teu dom, continua exercendo o teu talento, continua com o teu compromisso. A hora é Deus que sabe. A hora das coisas é Deus que sabe. Olha o que diz Mateus 25. E eu gosto muito dessa parábola. E ela explica muito bem essa volta de Jesus para nós. Mateus 25, do 1 ao 13. Olha só. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro com o noivo. E aí? 5 dentre elas eram nécias, e 5 eram prudentes. As nécias, elas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, estava dando muita bola. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, ou seja, ele demorou, não é quando tu quer, não é quando eu quero, é quando é para ser,
que só Deus sabe, nem o Filho sabe, nem os anjos sabem, foram tomadas de sono e adormeceram. Ah, está demorando mesmo? Vamos relaxar. E aí? Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Sabe que vem à meia-noite? E aí? Ah, mas aí é aquela coisa, meia-noite de qual país, né? De qual fuso? A meia-noite de quem? Né? Mas veio a meia-noite. Aí está o noivo, vamos lá. E aí? Então levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Só que 5 tinha azeite. E 5 não tinha. E daí? As nécias disseram às prudentes: me dá um pouco do teu. Me dá um pouco do teu azeite. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, 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 não. Tu não te cuidou. Tu não te preparou. Tu teve oportunidade. Tu dormiu. Não vou dar, para que não nos falte a nós e também a vós. Ide antes aos que vendem e vão comprar. Ou seja, anunciaram que Jesus estava voltando. E elas dormiram. Mas, bom, enfim, aqui a gente já leu, próximo. E saindo elas para comprar, o que aconteceu? Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou a porta. Fechou. Quando fechar, meu amado, não tem mais o que fazer. Quando morrer, não tem mais o que orar. Tem uma tradição de orar pelos mortos, não adianta. Não adianta mais. Porque já foi o que tinha que ser feito. E depois, mais tarde, diga mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha que interessante isso, mais tarde. Quanta gente assim, não está na hora ainda, pastor, não senti no coração. A hora vai chegar, mais tarde. Ah, pastor, ainda não acho que eu estou pronto. Não, ainda não está a hora. 2 anos na igreja não batiza. Ah, não está na hora. 2 anos na igreja não foi um retiro. 2 anos na igreja ainda não é liberto. Gente, mais tarde o quê? Está esperando o quê? Está esperando o quê? Amanhã você ir trabalhar e alguém te atropelar e morrer? Está esperando o quê? Um dia eu saí do culto, domingo de manhã na sede. Estava saindo do culto domingo de manhã, meu celular toca. Ligaram. Ô Ney, o pai morreu. O pai não tinha nada. Teve um infarto e foi na hora. Está esperando o quê? É brabo, né? Fica empurrando com a barriga. Ah, pois é, mas eu não sei. Não sabe o quê? Se já foi revelado, ele já fala o teu coração. Está esperando o quê? Mais tarde quando? O Senhor não vai abrir a porta. Olha o que diz o 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que eu não vos... Porque quando eu estava ali, não quis. Quando eu estava ali, tu não quis. Após dizer que estou à porta e bato. Quem abrir, eu vou entrar e vou cear. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a porta. Amado, não tem mais tarde. O dia é hoje. O dia é agora. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ah, está forçando a barra. Não estou, não. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã. Você sabe o que vai acontecer na sua? Então você tem um plano.
mas não sabe. Amém? E o 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Bom, se não sabe o dia, a hora, então, nem vamos dizer. Glória a Deus por isso. E as horas voam, né? Põe Mateus 25, 31 para nós. 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Pode continuar. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa dos cabritos também as ovelhas. E olha o que ele faz, gente. Isso aqui Jesus voltou. Aconteceu tudo, Jesus voltou, levou o povo, e aí olha o que acontece no dia do juízo. E ele vai pôr as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Esquerda é brabo, né? Esquerda é os cabritos. Pode continuar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Eu também estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então vão perguntar os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando que aconteceu isso? Ele vai responder: E quando que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo disse: Em verdade vos afirmo que sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. E ele vai continuar falando a mesma coisa ao contrário, para os cabritos. Ele vai dizer: olha, mesma coisa aconteceu, só que vocês não fizeram. Vocês não deram de comer, vocês não deram de vestir, vocês não fizeram isso. E aí, lá no verso 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui a gente pode já tirar um termômetro de como que é a nossa vida, como que deve ser a nossa vida, para que quando Jesus voltar, a gente seja aceito. Porque a nossa tendência natural como ser humano é ficar olhando só para o nosso umbigo. É ficar cuidando só da nossa própria vida. É não contribuir com os outros. Mas não é assim que o Senhor, Ele nos chama para ser uma igreja. Mas Ele nos chama para amar uns aos outros. Ele nos chama para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele nos chama para que a gente possa se suporte uns para com os outros. Amar as pessoas como também o Senhor também nos amou. É isso. E eu falo para vocês, como pastor, às vezes a gente fica indignado. Vocês devem imaginar, né? Por quê? Mas ao mesmo tempo, o amor de Cristo, ele nos constrange. Ao mesmo tempo, o amor de Cristo, ele nos constrange. E não há problema nessa terra
que Deus não possa, de maneira alguma, resolver. O problema é que a gente às vezes fica tão intolerante. O problema é que às vezes a gente fica tão distante. O problema é que a gente às vezes não exercita a nossa fé, porque a gente quer viver à nossa vista e a gente não dá espaço para o Espírito, para a palavra de Deus frutificar em nós. Não dá espaço para exercer o domínio próprio. A gente não dá espaço para exercer o amor. A gente não dá espaço para exercer a bondade. A gente não dá espaço para exercer a paz, a paciência, que são os frutos do Espírito na nossa vida. Por quê? Porque a gente às vezes está vivendo muito para si e menos para o reino e menos para Deus. Eu tenho certeza que talvez metade da igreja aqui tem problema com outra pessoa e não vai resolver. E não vai pedir perdão. Às vezes não olha nem na cara. E está aqui. Aí eu não sou ninguém para julgar. Mas eu pergunto, como é que será que Deus vê isso? Como você se sente diante de Deus nessa situação? E eu volto a dizer, isso aqui é um culto de desafio de fé e de libertação. Que fé é essa que a gente vive? Para ir para o céu todo mundo quer. Mas como que você está vivendo essa vida cristã? A Bíblia diz que quem não perdoa não é. E se não é perdoado, tem comunhão com Deus? Não. Aí então você está vivendo na sua carne. Você está vivendo na sua vontade. Você está vivendo porque conhece alguma coisa da Escritura, fala dela e parece que está em comunhão com Deus. Mas na verdade, Deus não está aprovando. E se Deus não está aprovando, como é que você está? Amém? 1 Tessalonicenses 5,4, olha o que diz. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não esteja em trevas. Porque nesse dia vai ter surpresa. Ele vai vir de surpresa. E não vai dar tempo de dizer perdão. E para finalizar, 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga tudo. Ele pode santificar tudo. Ele pode santificar tudo. Ele pode te santificar em tudo. O teu espírito, a tua alma e o teu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis quando o Senhor voltar. Mas Ele pode santificar em tudo. Amém? Fique de pé.